stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Você, sua família, seus queridos, espero que estejam tudo bem. E nós nos alegramos por estarmos aqui, vocês aí, para termos mais uma quarta com vida. As bem-aventuranças. E nós podemos falar a respeito das bem-aventuranças. Se fosse nos dias de hoje, como é que seria esse papo de Jesus com aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, com os discípulos que estavam ali perto dele? Como é que a gente pode contextualizar as bem-aventuranças? Ou não podemos pensar dessa forma? É a reflexão que nós vamos repartir com você daqui a pouquinho, sempre buscando e exaltando um único, o Cristo da cruz, Ele que é a vida, Ele que é a razão, Ele que é o tudo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação
separação das águas, da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Pois é, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são uma passagem interessante, bíblica, mas podemos trazer para os dias de hoje, porque a linguagem que Cristo usa, apesar de termos algumas versões que procuraram trazer para um linguajar um pouco mais atual, mais direto ao que nós temos nos dias de hoje, nós temos sempre que entender que havia um contexto de época, não é? Vou dar um exemplo para vocês. Você falar de ovelha hoje, olha, o bom pastor cuida da ovelha. Vamos ser sinceros, você pegar da juventude para uma faixa etária mais jovem do que da juventude para baixo, né? Para a infância. Dos que estão dentro da igreja, talvez entendam um pouquinho o que você está falando. Mas vamos dizer que você vai numa escola pública e fala, olha, o bom pastor e as ovelhas. A maioria não vai saber do que se trata, porque vão talvez ligar a figura de um pastor a um filme, a um desenho, né? Se você pegar as comparações que o Cristo faz dos lírios dos campos, olha os lírios dos campos, nem Salomão, o cara nem sabe quem é Salomão, muito menos vai se identificar com o lírio do campo. Mas era o que estava ao alcance da cultura e da didática para os caras entenderem naquela época. Então, quando ele chega e profere esse sermão das bem-aventuranças, e ele divide essa questão, nós podemos pensar para os dias de hoje, veja que nós não somos malucos, que nem uns que tem por aí que querem reescrever Bíblia, ou traduzir Bíblia. A Bíblia já está traduzida e não tem que ser reescrita. A Bíblia é isso aí, ponto final. Mas a compreensão e a aplicação de certos fatos, ela tem que ser modernizada, né? Eu chego aqui para eles e falo, tem que acender o candeeiro, a candeia no alto do alqueire, não sei o quê. O pessoal não vai saber o que eu estou falando. Porque até entender o que é uma candeia, o que é um velador, onde está a vela, são coisas que nós não usamos mais, né? São princípios que nós não temos mais hoje em dia. Então, hoje em dia, você tem o celular, a bateria do celular, você tem uma lanterna que você usa aqui no celular, um LED, e se você não tem a bateria carregada, você não vai conseguir acender um LED. Então, a gente tem que trazer algumas coisas dentro da nossa atualidade. Nós estamos vivendo aí uma época de mudanças muito bruscas, de mudanças muito repentinas. E quando nós nos deparamos com uma expressão dessa, a gente tem que abrir um pouco a visão, abrir um pouco o leque para compreendermos qual era a intenção daquele sermão, daquele momento que o Cristo estava passando ali com as pessoas. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. Bem-aventurados. São Mateus capítulo 5, do 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres em espírito. Eu vou ler uma versão mais moderna e uma mais conservadora. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão mostrados, porque a eles serão mostrados misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoado é quando as pessoas te insultam, perseguem e falsamente dizem todos os tipos de mal contra você por minha causa. Alegre-te e alegra-te, porque grande é a tua recompensa no céu, porque da mesma maneira perseguiram os profetas que foram antes de ti. Então veja, é interessante essa versão que eu li aqui, mas vamos pegar uma versão um pouquinho mais conservadora, que é a Almeida atualizada, que também já não é tão assim conservadora. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é igual. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Primeira dúvida aqui, o primeiro entrave aqui é essa expressão composta, bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Não é verdade? Você chegar para uma pessoa e falar, aquele cara é bem-sucedido. Nós entendemos, o cara é bem-sucedido. Então, você olha para ele está todo com a roupa tudo rasgada, está sujo, cabelo todo zoado. Aí você fala, aquele cara é bem-sucedido. Você olha e pensa o quê? Tem alguma coisa errada. Como bem-sucedido? Bem-sucedido no quê? Não é verdade? Que nós vamos julgar o quê? A aparência do cara. A aparência do cara. Agora, se eu falo, aquele cara é bem-sucedido, e ele está de terno, gravata, bonitão, perfumado, né? Só que é uma fantasia que deram para ele fazer propaganda de uma loja. Daqui a pouquinho termina o período que ele está fazendo propaganda, ele devolve a roupa, põe a roupinha surrada, porque ele é o mesmo cara que eu falei antes para vocês. Olha, aquele cara é bem-sucedido. Então, os aspectos, eles são muito diversos no que você pode entender como uma pessoa bem-sucedida. Numa sociedade materialista como a nossa, um crente bem-sucedido é um cara que tem um baita de um carro, é um cara que tem um baita de um emprego, é um cara que dentro da igreja ele é influente, ele tem lá uma posição. Esse é o bem-sucedido. Se é uma pessoa que tem uma vida comum, muito simples, que vive pegando condução para ir para os lugares tal, mas ele é bem na família, ele é bem quisto na família, ele tem amigos, ele trabalha na igreja, mas ninguém vê ele trabalhando, esses aí, às vezes, nós não reputamos por bem-sucedidos. Então, a nossa ótica, eu sempre digo isso, a nossa vara de medir, ela não é igual à vara de medir divina. Existe uma grande diferença. A gente passa por uma igreja que nem essa nossa aqui e pode falar, olha, essa igreja ela é mais bem sucedida do que a outra. Por quê? Porque a outra aluga uma garagem para funcionar. Mas em contrapartida, você pode ir numa catedral, numa matriz ali para frente e falar, olha, agora tem uma que é mais bem sucedida que aquela outra. Porque o templo é mais bonito, é mais pomposo. Então essa é a nossa vara de medir. A nossa vara de medir, ela sempre tende para o que é material, para o lado daquilo que nós enxergamos e que nós podemos pegar. Então as pessoas, às vezes, elas são medidas por aquilo que elas vestem, pela roupa que elas têm, pelo o relógio que ele tem, não é verdade? E por isso as pessoas são medidas. Esses dias aí conversei com um amigo de infância, nos encontramos depois de tantos anos, fomos tomar um café. Uma coisa bacana, que coisa legal foi reencontrá-lo, a gente conversando da vida, ele já vovô, eu agora vovô também, muito bacana, né? Foi um reencontro legal, e a gente cresceu um na casa do outro, então a gente ia muito na casa, então a ligação com os pais, eu mostrei a minha mãe que está acamada, ele já perdeu pai e mãe, eu já perdi pai, então ficamos conversando a respeito daquilo que
o pai dele falava, a mãe dele, ou daquilo que o meu pai, ele falou, olha, tem uma coisa que eu nunca vou esquecer que seu pai falou uma vez. Meu pai mexia com relógio, meu pai era um relojoeiro. Além da profissão de ferramenteiro, ele era um relojoeiro. E um dia lá, ele estava lá olhando meu pai consertar relógio, meu pai perguntou para ele qual é o melhor relógio que existe. E falou algumas marcas, tem o Cartier, que é uma porcaria, mas tem nome, né? Tem o Ômega, o Omega, sei lá, o nome do relógio. Tem o Technius, tem um monte de relógio. Citizen, tem hoje esse aqui, como é que chama? Cássio, tem um monte de relógio. Aí ele pensou bem e falou, acho que esse aí, falou uma marca de um relógio que é caro, que é o Rolex, um relógio caríssimo, né? Aí meu pai falou para ele, não, o melhor relógio é esse que está no seu pulso, porque é teu, é o que te ajuda a ler as horas e vai com você onde você está. É a mesma coisa do carro, né? Às vezes está com o carro caindo aos pedaços, mas é o melhor. É o que me leva para baixo para cima. O cara não é melhor, porque ele não vai me emprestar. Então é uma lição de vida. É uma lição de vida que nós tiramos, porque nós avaliamos dessa forma. Poxa, uma vez eu estava com um amigo, ele falou, você viu o pastor fulano de tal? Eu falei, não, o relógio dele custa 30 mil, Montblanc, um relógio 30 mil, a caneta 15 mil. Eu falei, olha, o cara, ele julga o cara ser bem sucedido ou não, pela grana, pela pompa do cara. Estou dizendo que isso é errado ou não. Se eu tivesse grana para andar de Ferrari, eu ia andar. Eu não tenho, não é? Tem que andar com carro 1000, carro popular, que é o que está ao meu alcance, e dou graças a Deus por isso. Então, nós julgamos dessa forma, nós avaliamos dessa forma. E o que Jesus quis dizer aqui, o que o Cristo quis dizer aqui com bem-aventurado? O que é um bem-aventurado? Se eu perguntasse para vocês, o que é um bem-aventurado? O que você entende por uma pessoa bem-aventurada? Feliz. Feliz, ó, isso aqui foi bem curto e grosso. Não sei. Esse aqui não sabe. O cara feliz é um cara bem-aventurado. O que é um cara feliz? O cara feliz é o cara que tem tudo? Tem tudo que ele quer? Não necessariamente. Às vezes é como eu falei, vive uma vida humilde, na simplicidade da sua família. Olha, eu cresci num lar, não vou dizer que é um lar pobre, paupérrimo, mas um lar simples. E a minha infância foi muito feliz. Eu fui muito feliz, eu tive infância. Eu brinquei nas ruas, eu joguei bolinha de gude na escola, rodei peão, corria no pátio, brincava de pega-pega, de esconde-esconde. Eu não troco o videogame mais caro que tem hoje por aquela minha infância, né? Então hoje, o que eu mais gosto, inclusive, quando eu estou aqui na igreja com a meninada aí, é jogar ping-pong, é jogar futebol de botão, é jogar pebolim, ou seja, eu gosto das coisas mecânicas ainda, né? Apesar de ser um cara da tecnologia, meu trabalho secular sempre foi na tecnologia. Mas, interessante, o que Cristo chega e fala, olha, bem-aventurados esses, bem-aventurados aqueles. Talvez seja exatamente isso, felizes. Por que nós podemos julgar dessa forma? Porque a expressão bíblica, ela existe também no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro dos Salmos, os Salmos começam, todo o saltério, os 5 livros, começam com essa abertura, bem-aventurado. Bem-aventurado quem? Aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não para no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele dá um princípio, feliz, bem-aventurado, bem-sucedido. Não é o rico, não é o que tem muitos diplomas, não é o que tem muita penetração na sociedade, que é conhecido na sociedade. Não, é aquele que não anda conforme o conselho dos ímpios. É aquele que não se detém no caminho dos pecadores, né? E não se assenta, ele não para na roda dos escarnecedores. Esse, para o salmista, é feliz, é bem-aventurado, é o cara bem-sucedido. Quando a gente está gravando esse Quarta Convida, nós estamos vivendo um período eleitoral. Período eleitoral. É o período da mentira, né? É o cara que roubou, ele fala, não, eu não roubei não. É o cara que ficou preso, ele fala, não, me prenderam por engano, né? E o outro que roubou junto, devolveu o dinheiro. O outro que foi incriminado, culpa o cara, mostra situações, mas o cara, não, eu não fiz nada disso. E o povo acredita.
E o povo acredita. Por quê? Porque é assim mesmo. Porque talvez sejam interessados nas coisas materiais. Então, se eu te der aqui em troca 1 quilo de carne, uma cervejinha, vota em mim, você vai votar. Você não sabe o valor, às vezes, que tem o seu voto, que pode ter uma consequência desgraçada lá na frente. Então, hoje você fala, passou um cara feliz, bem-aventurado, que eu vou ter a minha carninha e a minha cervejinha para curtir o meu final de semana. Lá na frente você vai colher a desgraça. Então, o que o Cristo está falando, o que o salmista está falando, é algo que vai além da visão material, daquilo que nós enxergamos. Eu não sei, talvez esse quarto aqui você vai ter que cortar em 2 pedaços, porque a gente vai longe aqui. Eu nem entrei ainda nas bem-aventuranças. De repente você vai ver que vai cortar aí, você sabe que prossegue na outra semana, eu não sei. Ele que edita, ele vai ver direitinho, porque o nosso quarto tem um horário mais ou menos que nós procuramos seguir. Enfim, então a nossa visão de felicidade, de bem-aventurado é essa, não é verdade? Às vezes o cara está na igreja, vou usar aqui o nosso ambiente, vamos sair um pouco lá da política. Mas o cara está na igreja, o cara é um sem vergonha, o cara é um invejoso, o cara é um egoísta, mas ele fala bonito, ele envolve as pessoas, né? Ele semeia mentira, fala mentira dos outros. Então, de repente ele não consegue encontrar um lugar naquela igreja, ele vai para outra igreja, vai com as mesmas mentiras, e aí ele volta falando, tá vendo, sou bem sucedido, porque lá eu sou isso ou aquilo. Pastor, tá cheio de pastor aí, picareta. Nós estamos vivendo uma época, pastor, padre, pai de santo, uma época de gente que não vale nada, não presta para nada, e se vendem nessa hora aí, inclusive nessa hora eleitoral, se vendem por qualquer coisa que alguém propõe para eles, e não estão nem aí. Então de repente o cara fala, eu sou bem sucedido. Aos olhos humanos às vezes, você viu? Olha, quando ele estava naquela denominação, ele não era nada. Agora na outra denominação, ele é apóstolo, ele é bem sucedido. Ele é bem sucedido para o grupinho dele, para a bolha dele, para a galerinha dele. Mas esse mundo ajuda muitas pessoas vigaristas, não é? Agora, o bem-aventurado, que Cristo fala aqui, o bem-aventurado na Bíblia, o feliz na Bíblia, ele não para nesse mundo, porque a casca uma hora apodrece e fica aqui. A casca uma hora você pode embalsamar, mas vai feder. Gente não vai querer ver, né? A casca ela fica aqui, não tem jeito. Agora, e o que está dentro? Aqueles que acreditam que tem alguma coisa dentro. Porque hoje, até mesmo com a Bíblia na mão, pastores têm negado que existe alguma coisa de eternidade. Eles dizem, não, no final todo mundo vai para o céu, Deus é bom, que é isso, não é? E a galera acredita, e embarca nessa conversa mole. Os filósofos de púlpito, os vigaristas de púlpito, os ideologistas de púlpito, estão aí enganando incautos, enganando pessoas que não estudam a Bíblia, enganando pessoas que não questionam. Opa, isso aí está errado. Por quê? Porque está fora disso aqui. Nossa regra é essa aqui. Nossa regra não é o que você pensa. Então, é interessante como nós olhamos esse aspecto. Que o bem-aventurado, o feliz, é aquele que alcança, é aquele que obtém, é aquele que conquista. E o negócio aqui é bem diferente. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não acredita no conselho dos ímpios. Ele não se assenta na roda de escarnecedores. O prazer dele está no quê? Na lei, nessa regra aqui que nós temos, que é a Escritura Sagrada. Ainda o salmista diz, o Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Olha que interessante. Então, a nossa alegria, ela deveria ser a alegria de alguém que um dia reconheceu a obra do Cristo, a missão do Cristo, e reconhece no Cristo o Filho do Deus vivo,
que veio a esse mundo, não para marcar Natal, não para marcar Páscoa, não para marcar Pentecoste, não para falar que o outro é mais bonitinho, que o outro fala melhor, que o outro tem dom disso, dom daquilo. Ele veio aqui com uma missão. Por isso, quando ele chega aqui nesse ponto, ele fala: olha, eu vou dizer aqui quem são os felizes, os bem-aventurados. E ele vai e faz esse discurso que nós nem chegamos ainda. Ele veio aqui para cumprir essa missão, para aplicar essa missão. Feliz, como diz o salmista, bem-aventurado é aquele que entende que através da missão desse Cristo o seu pecado é coberto. Porque você pode enganar nós aqui, é muito fácil enganar. O cara vem com uma palavreada bonita aí, Deus está me mostrando aquilo, Deus está falando aquilo, tem um aqui que está com dor de barriga, tem um aqui que não sei o quê, enrola a língua aqui, engana um monte de bobão, engana mesmo. Pode nos enganar aqui, mas o autor da vida que nós cantamos aqui, o Deus soberano, ninguém engana. Ninguém pode enganar o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Tolos somos nós que achamos que estamos enganando a Ele. Por isso tem a expressão tapar o sol com a peneira. Você não tapa o sol com a peneira, porque o sol vai passar pelos furinhos da peneira e vai alcançar o objetivo dele da mesma forma. A peneira é para areia, para outra coisa que você vai refinar um pouquinho. Então, muito interessante essa questão que o Cristo coloca. Bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que entende a missão do Cristo. Bem-aventurado o homem que não vai no conselho do ímpio. E o ímpio não é só o cara que está lá fora. O ímpio às vezes está no nosso meio, no meio da igreja, está no seio da igreja, às vezes está ocupando cargos dentro de uma convenção, às vezes é uma pessoa influente, às vezes é um cara que vai falar para muitos, quando tem os eventos grandes, são aqueles que vêm falar. Só que o cara não vive aquilo, só que o cara é infeliz, mas ele não mostra isso. É o palhaço que ele pinta a cara, e às vezes ele pinta a lágrima, mas ele faz os outros dar risada, e às vezes ele mesmo está chorando. Por quê? Porque ele é um personagem. E quem sabe um outro Quarta Convida eu vou resgatar um papo da manhã, que eu falei sobre cristão e ator. Talvez a gente faça isso, cristão e ator. Tem muita gente que vive um personagem. Eu acredito que muitas pessoas vivem um personagem. Acham que enganando os outros também enganam a Deus, não é? E nós percebemos aqui que há uma diferença muito grande. Quando ele senta aqui e fala: olha, eu vou dizer para vocês quem são os felizes. Eu vou dizer para vocês quem são os bem-aventurados. E talvez ele pegue esse gancho aí do salmista. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não para no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer, a alegria dele está na lei do Senhor. E nessa lei ele procura estudar e meditar de dia e de noite. Ele diz aqui também no Salmo 32, bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto. Aquele que alcança o perdão de Deus, aquele que alcança o acesso ao Cristo que o purifica e o livra de todos os pecados. Esse é bem-aventurado, esse é feliz. E talvez o Cristo então pegue agora essa carona nessa mensagem, e ele vai agora então comentar um pouquinho sobre o que são esses bem-aventurados e que nós lemos aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, essa versão que eu li aqui. Outras versões dizem assim, os pobres de espírito. O que seria isso? Uma vez uma pessoa falou para mim, não, sabe o que é? É que nós temos só o Espírito Santo, e os outros têm um monte de espírito. Espírito da pombagira, espírito não sei o quê. Então, como nós só temos um espírito, nós somos pobres de espírito, nós só temos um espírito. O cara que pregava falou isso para mim. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi essa posição teológica, né? Mas como é aquele pessoal que fala, você estudou teologia, você acha que é mais do que os outros. Graças a Deus, né? Graças a Deus que o cara que vem mexer na eletricidade da nossa casa estudou elétrica. Porque se o cara só tivesse estudado macarronada, se o cara só soubesse fazer macarrão, ele ia tocar fogo na nossa casa. Então, para que você estuda teologia? Para entender um pouquinho melhor a Escritura.
Graças a Deus que o cara que vem consertar o encanamento na nossa casa, ele fez um cursinho, ou ele aprendeu com alguém que é encanador, olhando e tal, porque já pensou ele passar um fio elétrico no meio do cano d'água e que vai tudo para o espaço. Então você ouve esse tipo de expressão de pessoas ignorantes, que têm dor de cotovelo dentro das igrejas. Ah, você se acha mais que os outros? Não, eu estudei. Uma vez um cara veio me questionar, você acha que sabe mais que os outros porque você fez teologia? Eu falei, não, porque eu estudo há 30 anos. 30, 40 anos. Quanto tempo você estuda esse assunto? Né? E quer conversar no mesmo nível? Não dá mesmo. O cara vem conversar escatologia comigo, tem que ter o mesmo padrão de estudo. Estou dizendo que eu sei mais que o cara, mas ele tem que ter estudado quanto eu estudei para a gente discutir os pontos escatológicos. A escatologia é o estudo das coisas finais. Então vem com um monte de bobagem, um monte de coisa. Você tem que ter, lógico. Senão nós não teríamos um advogado. Por que o cara vai lá defender a sua causa? Porque ele estudou, ele conhece, ele sabe os caminhos. Mas você não vai pegar o mecânico que mexe no seu carro e falar, ó, vai lá me defender. Ele não vai falar, não sei nem por onde começar. Não é verdade? E não vai pegar o advogado e falar, então conserta meu carro aqui. Ele vai falar, não sei nem o que você está falando aí. Poucas pessoas são hábeis em muitas coisas, pouquíssimas pessoas, né? Então, aqui, Cristo está falando de uma forma interessante, não é um espírito. Quem é o pobre em espírito? Pobre em espírito. Que seria isso aí? Né? Seria uma pessoa humilde? Seria uma pessoa que aceita a submissão do Cristo? Pobre em espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Deles é uma garantia aqui interessante. O pobre de espírito, ele tem a garantia de que o reino dos céus é dele. Então não pode ser uma pessoa que só tem o Espírito Santo. Aliás, eu prefiro ter só o Espírito Santo do que ter toda a corja né? Hoje não pode falar. O cara é capaz de vir me prender aqui. Mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Eu não acredito em espírito maligno. Sei que eles existem. E sei que existem aí religiões que vão atrás. Por isso nós somos cristãos. Porque o nosso objetivo é o Cristo. Eu não faço parte de um clube que fuma charuto. Tem lá o clube dos que fumam charuto. Por quê? Porque eu não fumo charuto. Eu não vou entrar no meio da torcida do seu time. Porque eu vou apanhar. E não vou falar, eu apanhei porque entrei lá com a camisa do meu time, eles são maus. Não, lá é o time dele. Eu não tenho que estar lá. Então, temos que ser claro com as coisas. Eu prefiro ter o Espírito Santo de Deus. Mas não é essa a questão. Pobre espírito aqui é aqueles que dependem da ação única e exclusiva do Cristo. É isso aí que talvez o Cristo estivesse querendo passar. Os que choram, opa, então vamos chorar. Está escrito aqui, felizes são os que choram, então vamos chorar. Como diz a outra boneca lá na televisão, o choro é livre, não é verdade? Então vamos chorar, bem-aventurados que choram, mas que há um objetivo aqui, Jesus não começou a contar historinha aqui não é uma parábola, aqui é uma aplicação do Evangelho. Os que choram pelas coisas que vêm, os que choram por aqueles que estão indo para o inferno, que estão se perdendo, vamos falar enquanto podemos. Daqui uns dias a gente não pode mais falar que a pessoa vai para o inferno. Não, você não pode, você está julgando, isso não pode falar. O STF não deixa você falar isso aí. E uma pessoa não pode, você não pode dizer que uma pessoa vai para o inferno. Então, são os caminhos para proibir a escritura, e tem bobo caindo nessa, acreditando, e os partidos de esquerda, um dia desses, um comentarista falou, não vão fechar a igreja, não fecharam porque não deu tempo, Então, os que choram, eles serão consolados. Nós choramos a miséria de um povo. Nós choramos, às vezes, quando a gente vê na televisão uma propaganda apelativa, uma figura de um ser humano, igualzinho a nós aqui, com a perna, da grossura da perna desse óculos, o bracinho da grossura do encaixe desse óculos. E são cenas apelativas, de seres humanos que estão morrendo de fome. E você olha aqui e fala, é um ser humano.
Quando você vê um ser humano matar o outro por causa de um tênis, porque tem um relógio de marca, porque tem um celular, e depois ainda as pessoas vêm ainda querer justificar, ele não teve a mesma chance. Muitas pessoas não tiveram a mesma chance. Eu não tive a chance que muita gente teve de estudar. Eu tive que ralar para estudar. Eu acho que é igual com vocês. Não é verdade? Ralamos para estudar. Ralava e ralo até hoje. Trabalho até hoje. Então, os que choram aqui com algum motivo para chorar. Não é porque eu caí, machuquei, quebrei a perna. Olha aí, bem-aventurados que choram, será consolado porque ele quebrou a perna. Não é essa a compreensão. Você tem que entender isso. Há um objetivo aqui, naquilo que o Cristo está falando, das bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, porque eles darão a terra. O que é isso hoje? O que é o manso hoje em dia? Se aquela pessoa é mansa, o que quer dizer? Que aceita tudo, que um vem dar um tapa na cabeça, que aceita todas as ofensas, que oferece a outra face. O que seria um manso hoje em dia? Você tem uma definição? Eu não tenho. Acho que o manso é aquele que sabe aceitar as coisas, mas não ser passivo, mas aceitar aquilo que, confiando em Deus, né? Que Deus está permitindo que aconteça. Da outra face, né? Oi? Dar a outra face. Dar a outra face. Cada um deu uma posição diferente aqui. Eu ouço muito essa. O manso é aquele cara que aceita. Aí já foi aqui por um caminho mais interessante, né? Ele aceita às vezes porque é a soberania. E não, talvez o manso é aquele. Vamos pegar o contrário. O manso é aquele que não se revolta. Eu poderia estar revoltado hoje por causa de enfermidade na família. Não é verdade? Jó talvez ele bateu um pouco a cabeça. É uma história verídica que está na escritura. Bateu um pouco a cabeça, mas ele entendeu. Espera um pouquinho. Opa, espera aí, tem um que manda em tudo. Mas olha que interessante, né? Ele não coloca aqui na situação do reino dos céus. Ele coloca bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é uma proposta literal, é uma proposta figurativa, ou é para algum tempo que viria? Por exemplo, muitos acreditam no tempo do milênio, né? Em que cristãos vêm para governar nesse mundo, restaurando o governo inicial do Deus vivo lá no Éden e tal. São visões que existem, mas ele não coloca aqui como ele coloca, os pobres em espírito são bem-aventurados, porque dele é o reino dos céus. Ele coloca, os mansos são bem-aventurados, são felizes porque herdarão a terra. Interessante, interessante. Essa terra, a terra futura, né? Mas esses mansos talvez sejam realmente esses que aprendem que a vida ela é cheia de altos e baixos. E existem situações que você tem que saber administrar para poder passar por elas, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Opa, essa aqui é boa, hein? Eu mesmo quero matar uns 10, você. Eu brinco muito aqui, viu? Porque eu sou um cara igual. Eu sou um cara transparente, aberto. Quem me conhece, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, sou sempre o mesmo. Não sei ser hipócrita, não sei. Então, fome e sede de justiça. Bom, se há alguma coisa nesse mundo que está em falta é a justiça. Nós não temos justiça. O cara às vezes bateu um carro, o cara que está dentro do carro estava sem o cinto de segurança, bateu a cabeça, morreu, o cara vai preso às vezes, porque ele não tem um bom advogado, porque lá de repente o crime dele foi considerado um crime com doloso, não foi culposo, e ele vai puxar uma cadeia, igual um cara que às vezes matou por raiva, matou porque o cara estava com a camisa de outro time, matou porque não concordava com a ideia política do outro, matou porque queria roubar um objeto que não era dele. E de repente os dois, a justiça humana. A justiça humana. E a justiça divina?
O cara faz mal para mim. Poxa, eu sou um cristão bonzinho, cristão que estão na minha, sou um desses mansos aí. O cara vem e faz alguma coisa para mim. Na Bíblia está escrito que ele vai colher, está escrito lá, vai escolher aquilo que ele plantou. Eu levo por esse lado, gente? Eu tenho que levar por esse lado? Será que o Cristo está falando aqui desse tipo de justiça? Mexeu comigo, né? Você conhece um cara que é assim, né? Mexeu com ele e Deus pesa a mão. É o queridinho de Deus, né? É do Antigo Testamento, cara. Não é assim, gente. Se fosse assim, pelo amor de Deus, tem um monte de gente que estava fulminado já, metendo a boca em servos do Senhor, julgando servos do Senhor, julgando atitudes. Você não pode julgar atitudes, porque de repente você está com a cabeça quente. Você dá um tapa na orelha de alguém, depois você se arrepende, vai pedir perdão. Você não pode julgar por atitudes. Você tem que julgar pelo contexto total, pela pessoa total. Como é que você pode julgar por um momento, por uma atitude? Tem que tomar muito cuidado. E esse negócio de justiça aqui, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande com as bem-aventuranças. Tenho uma dificuldade muito grande. Já ouvi muitos colegas pregando tudo, de uma forma simplista, tal, até eu acho legal, mas eu não me satisfaço com isso. Eu vejo aqui um discurso complicado do Cristo, né? Fome e sede de justiça, porque serão fartos da justiça. Eu pergunto para vocês, nesse mundo, vai chegar uma hora que vai ter justiça completa aqui? Não. Você acredita? Porque tem uma pecinha aqui no mundo, uma pecinha, uma coisinha, que impede que a justiça perfeita seja completa. Que pecinha é essa? Essas 3 pecinhas aqui, peça rara aqui, né? Ser humano, cara. Ser humano é complicado. Ser humano é complicado. Por quê? Porque ele é falho. O cara é cheio de espírito, não sei o quê. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu conheci pessoas que nem evangélicos eram, e eram pessoas 100%. Mas não tinha salvação. Eu não estou entrando nesse mérito. Tem muito cara aí que fala que é cheio de espírito e é vigarista, é mentiroso, é maldizente, é egoísta, né? Porque fala uma língua, fala aquilo. Isso aí até papagaio fala. Isso aí em outras religiões também existe. Você tem que medir a pessoa pelo caráter dela, por aquilo que ela é, pela vida dela. Pegando pesado aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Eu não acredito que seja nesse mundo. Eu não acredito que seja nesse mundo. Nós seremos fartos da justiça quando o príncipe da justiça estiver entre nós. Como aquele que é a justiça estiver entre nós. Quando o reino for dele. Enquanto o reino aqui tiver uma intervenção, nós criticamos a figura do Papa. Eu não aceito a figura do Papa. Não acho que tem que ter um intercessor. Não, representante da igreja. A igreja não tem representante. A igreja é Cristo. Mas nós temos os nossos papinhas. O pastorzinho aqui, o pastorzinho ali, o irmãozinho aqui, a irmãzinha ali. Nós temos os nossos papinhas de estimação, né? Então, nesse mundo, não é um mundo de justiça, mas um mundo futuro, sim. Aí eu acredito que nós seremos fartos. Então, eu tenho sede e fome de justiça, mas eu sei que nesse mundo não vai acontecer isso, né? Os misericordiosos. O que é uma pessoa que exerce misericórdia? O que você acha que é? Uma pessoa que exerce misericórdia. O que é um misericordioso? Uma pessoa que perdoa as outras. Perdoa? Você, o que você acha? Piedoso, né? Que entende a situação do outro. Piedoso. Acho que tem crente que não assiste mais o Quarta Convida. Madre Teresa de Calcutá. Era bem-aventurada porque exercia misericórdia ou não porque, na nossa visão de crentes, ela era católica? Não, ela era misericordiosa, né? Uma pessoa piedosa. Você conheceu a vida de Madre Teresa de Calcutá? Não sabe quem foi? Já morreu, né? Tem que ler um pouquinho, né? Tem que ver a vida dela. Mas ela tinha idolatria, não sei o que lá.
Puxa, mas eu pergunto, ela foi uma pessoa misericordiosa? Eu nem por dinheiro faria o que ela fez. Abrir mão da vida dela, sim. Temos os nossos missionários, né? Os nossos missionários que abrem mão aqui de família, de tantas coisas, às vezes até um certo conforto aqui, para ir pregar o evangelho em lugares difíceis. Tem uma missionária que eu gosto muito dela, ela trabalha com refugiados, é difícil. Falei para ela, você, além de tudo, você é corajosa, né? Por questão de segurança, não vou falar o nome dela aqui, mas depois eu vou falar para ela, assiste o Quarta Convida lá, eu citei você, ela sabe quem é. Ela teve um tempo aí com a gente aqui no Brasil, eu falei para ela, você é corajosa, porque o trabalho missionário já é difícil, trabalhar com refugiado. Eu estava lendo uma reportagem, antes de vir para cá, aquele lugar é Roraima, né? Lá na ponta do Brasil, Roraima, sei lá. Teve uma votação expressiva na figura do presidente. Vocês descobriram por que era? Eu não sabia. Vocês descobriram por que era? Chegou a ler? Os refugiados que pegaram cidadania brasileira. Muitos deles eram o quê? São o quê? Venezuelanos. Eu não sabia disso. Eu falei, será que é fake news? Mas não é, porque lá o presidente Bolsonaro teve quase 70% de votação. Tudo bem que é pouca gente, mas foi muito expressivo, foi mais que São Paulo, né? Então o cara falava, como que pode? Porque as pessoas estão vendo a forma com que os refugiados foram recebidos aqui no Brasil. Puxa, mas ninguém fala nada. Não fala porque não interessa. Não interessa. Eu mesmo não sabia dessa... Eu sei que eles estavam sendo recebidos porque tem pessoas que estão lá e que falam que às vezes é emprego, é comida. O cara veio morrendo de fome. Teve gente que veio um pedaço da família, outro pedaço veio depois, ou veio só uma pessoa, a família ainda continua lá. Então é interessante a misericórdia. Nós que dizemos que seguimos esse livro aqui, poxa, a gente devia exercer a misericórdia na ação social, na busca das pessoas, na forma como nós olhamos essa sociedade. Não é brincadeira. Olha que coisa interessante, olha que interessante. Interessante. Eu estava lá mexendo no carro com meu outro filho, na garagem de casa, passou uma moça, falou, ela foi procurando a campainha, depois eu falei, opa, eu estava na garagem, né? Ela me viu, eu queria doação e tal. Aí eu falei, mas não tenho nada aqui, assim, estava com a mão tudo suja de graxa. Aí veio um rapaz com ela, de um grupo aí acho que um grupo de cegos, alguma coisa. Ele olhou para mim e falou, você é da igreja, não é? Você é da igreja lá de baixo? Eu falei, sou. Eu já peguei doação lá. Falei, tem roupa lá. Se interessar para você, avisa que a gente separa para você passar. Ele falou, poxa, é legal, porque aí falou o nome do lugar lá, nós estamos precisando mesmo de roupas e tal. Falei, não, me avisa, tem um papelzinho, marca, passa lá que a gente faz uma separação e você leva. Podia falar, não tem nada, né, não estou nem aí, mas poxa, tem gente que está, às vezes até roupa sobrando em casa. Então, eu estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, michuruca. Não é esse tipo de misericórdia, é mais misericórdia do que isso aí. Mas ele está falando aqui, eles serão mostrados como misericordiosos, os que praticam a misericórdia. Tem alguém mais misericordioso do que o Cristo, que largou a sua glória para estar aqui conosco, não é? Os puros de coração. O que é um cara puro de coração? Seria uma mistura do manso, do misericordioso, daquele que tem fome de justiça, daquele que é pobre de espírito, puro de coração. É a pessoa que não tem a maldade no coração. E esse aí, eles verão a Deus. Tem uma outra versão que diz os limpos de coração. O salmista fala, Senhor, quem entrará na tua presença? Quem entrará na tua casa para te adorar? Ele diz, quem tem o coração puro, as mãos limpas. Então talvez sejam esses aqui que o Cristo está falando. Depois ele disse os que são perseguidos por causa da justiça. Aqui alguns dizem que são os criminosos. O Arizinho é um deles. Conhece o Arizinho, né? Com camiseta furada. Arizinho ali
Como é que é o nome dele? Ariovaldo Ramos. Ele fala, os perseguidos pela justiça. É um pastor abençoado que tem aí. E pastor não tem nada. Então, os pacificadores. Quem são os pacificadores? Seria uma mistura também dos puros de coração, não é? Os que são perseguidos por causa da justiça, porque querem falar da palavra de Deus. Só pode ser esse tipo de justiça. São os mesmos fartos da justiça de que o Cristo fala lá atrás. Não pode ser criminoso. Bem-aventurado aqui os que são perseguidos por causa da justiça. É a justiça de Deus, é a palavra de Deus. Não é o praticante do crime, não é o praticante da iniquidade, porque a Bíblia lá não se contradiz. O Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é perseguido. O crente lá, eu já passei por isso, todos eles já passaram. O crente lá, não é? E ele fala, quando vocês são insultados, quando vocês falam falsamente a respeito de vocês, vocês são bem-aventurados, não é? Vamos lá. Se fosse hoje, como que o Cristo abordaria essa questão hoje? Bem-aventurados os mais pobres? Vamos ver aqui de nós, aqui quem é o mais pobre. Quem é mais pobre é mais bem-aventurado, é mais feliz. Tirando o Joaquim Pô, né? Que a coisa está tão difícil que tem que tirar no Joaquim Pô no para o ímpar. Então, gente, lógico que não é isso aí, né? Mas seria o quê? Bem-aventurado aqueles que ajudam o pobre. Eu estava conversando com esse amigo meu e ele falou que estava lá um dia, nesse tempo frio aí de São Paulo, saiu de um lugar, tinha um cara lá na rua, passando no frio, acho que era morador de rua, e ele falou, ele pegou a jaqueta dele, falou, tem um monte de jaqueta em casa, foi uma jaqueta que eu gostava, já tinha há tempo, tirei, falou, você está precisando mais que eu. O cara, obrigado, pegou com as duas mãos, né? Quando o cara pega com as duas mãos é porque, aí ele entrou no carro e falou, poxa, que legal, pude fazer alguma coisa, é bom isso aí, nós somos bem-aventurados, nós saímos felizes, porque você fez, mas não é, veja, não é comprar, não é isso, é uma felicidade que você tem de fazer alguma coisa pelo próximo, pelo ser humano. É uma coisa tão fria que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje. Bem-aventurados os que trabalham na causa do Mestre. Jesus veio cumprir uma missão. Você está cumprindo a missão? Você está fazendo alguma coisa? Ou você está só ocupando espaço? Nós não viemos aqui para ocupar espaço. Nós viemos aqui para fazer alguma coisa. Se fosse nos dias de hoje, no discurso do Cristo, ele ia falar, bem-aventurado que ajuda o pobre, bem-aventurado que faz alguma coisa. Não fica só olhando, criticando os que estão fazendo. Nós cristãos temos essa dificuldade e esse mau costume. Mas, o cara faz porque é a religião dele. Então, deixa ele com a religião dele e façamos também. Façamos também. Eu não sei quantos abrigos de idosos os crentes têm. Não sei. Não sei quantos abrigos para crianças abandonadas os crentes têm. Não sei. Não é? Mas gastam dinheiro indo para Jerusalém, para pisar na Terra Santa. Investem dinheiro nas construções. Tem igreja aí que a construção, dava para montar hospital, asilo, abrigo para crianças, né? Um tipo de um orfanato. Mas mostra a construção caríssima. Será que hoje o Cristo ia falar, é isso aí mesmo? Eu sou nobre, eu sou rei, e essa é a casa que eu quero habitar. Ou ele ia falar, não gasta com isso aí não. Faz um lugarzinho simples, bacana, acolhedor, e vamos investir em coisas que a gente pode fazer em favor do próximo. Bem-aventurados, felizes. Felizes os que não maldizem, não fazem fofoca. Eu acho que se ele estivesse sentado conosco hoje, ele ia dizer, felizes os que não maldizem, os que não fazem fofoca. Felizes os amigos verdadeiros, fiéis. Você só é meu amigo se eu tenho dinheiro para pagar o café. O dia que eu não tenho dinheiro para pagar o seu café, você deixou de ser meu amigo.
Ó, você é meu amigo, se você concorda com o que eu falo, eu concordo. Se amanhã você não concorda, você não é mais meu amigo. Você é meu amigo se você acha que a camiseta branca é legal, mas o dia que eu vier com a camiseta verde, não. Ele iria dizer: bem-aventurados felizes os que têm amigos verdadeiros. Bem-aventurados felizes os que são fiéis, amigos fiéis. Na luta, na dificuldade, na alegria, não é? Felizes os que aguardam o reino dos céus. Eu aguardo o reino dos céus. Eu acredito ainda na Bíblia. Eu acredito ainda na Bíblia. Eu creio ainda na Bíblia. E a Bíblia fala que Cristo vem buscar a sua igreja e que a igreja já representa um pedacinho do reino dos céus. Então, felizes aqueles que aguardam. Esses são felizes. Por quê? Porque tem esperança. Eu tenho esperança, né? Felizes os autênticos, os verdadeiros. Felizes aqueles que ajudam a igreja. Felizes aqueles que são presentes nos momentos difíceis da vida dos outros. Nesse tempo aí que passou esse negócio de pandemia, cara, fala a verdade. Os seus amigos desapareceram, não é? Desapareceram. Preocupação com os outros ficou em segundo plano. É um assunto interessante, por isso que a gente dividiu em 2 quartas aqui. É um assunto longo. E a gente tem que meditar bastante naquilo que o Cristo estava tentando passar para aquela turminha que estava ali naquele momento. E pensar um pouquinho no que o Cristo está tentando passar para nós nos dias de hoje. Contextualizar se ele fosse falar para nós hoje, reunir aqui e falar, ó, chama a turma aí do bairro aí, sentasse a turma do bairro, nós aqui como igreja, ele ia falar, ó, feliz o manso, feliz o que é perseguido, ou ele ia falar, ó, feliz aquele que não faz fofoca, feliz aquele que trabalha no reino dos céus, feliz é aquele que quer a prosperidade da igreja, feliz é aquele que quer ver pessoas bem assistidas, feliz é aquele que, se alguém chega com fome, ele primeiro dá de comer, para depois falar do evangelho. Será que ele não iria por essa linha? É uma coisa que a gente tem que parar e meditar, sem querer acrescentar ou mudar a Bíblia, mas entender. Nós estamos falando aqui de, como eu falei no primeiro quarto, de candeia, de coisa, de camelo passar por fundo de agulha, né? O molecada hoje em dia não sabe nem o que é um camelo. Acho que é um dos poucos dos lugares mais menos visitados hoje é um jardim zoológico, né? Então, contextualizar, trazer para o nosso tempo de hoje. Se ele tivesse aqui, ele iria dizer o quê? Feliz, bem-aventurado. Quem são os felizes, os bem-aventurados? É um quarta convida aí para você pensar bastante. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus livre a tua família, que Jesus guarde teu comércio, que Jesus guarde teu escritório, que Jesus guarde teu trabalho, que Jesus nos dirija sempre. E sempre juntos, nós convidamos para que você sempre dê um tempinho da sua vida para ter mais um quarta convida. Light of the world, you stepped out into darkness. Oh,